Você sabia que continuar consumindo conteúdo tóxico nas redes logo quando você acorda pode estar destruindo seus relacionamentos interpessoais ou até mesmo estragando o seu dia sem você nem perceber? Pois é, hoje vamos analisar uma reflexão pesada e necessária do Paulo Musi sobre por que ele precisou se afastar da internet para proteger a sua própria saúde mental. Então até o fim desse vídeo você vai entender o impacto direto disso na sua rotina e como virar essa chave na sua vida. E aí, beleza? Eu sou Fabiano Pro e hoje vamos direto ao ponto. Se esse tema é importante para você, já deixa o seu like agora mesmo, se inscreve no canal, principalmente se você é novo, e fica comigo até o final, porque esse vídeo é fundamental que você assista. Cara, assistindo esse vídeo, eu acredito que o gatilho que o Paulo Musi teve na cabeça foi logo no início, quando um seguidor dele queria que ele fizesse uma live de shortinho. Então eu acredito que seja isso que fez ele ter essa ideia de dar essa desabafada. Olha só como que começa a conversa. Marcelo Sani ainda não tirou essa ideia da cabeça. Ele quer uma live de shortinho. O que eu pensei? Eu acho que nada é suficiente para algumas pessoas. Cara, é impressionante, cara. Eu também faço minhas lives de vez em quando no meu canal aqui. E de vez em quando aparece um energúmeno sempre querendo que eu faça o bracinho, né? Faça duplo bíceps, não sei o que. Mostra o bíceps, mostra o bíceps. No começo até levava na brincadeira, tal. Eu ia lá e pá. Mas depois, porra, mas qual que é o fetiche do cara, meu? Que o cara sempre vem na live querer que eu mostre o braço. Aí eu mostro, o cara sossega. Poderia não custar nada. Faria o braço, deixaria o cara feliz. Mas, pô, é toda vez a mesma coisa. O cara não quer saber de mais nada. É só isso, né? Então, mas acompanhe o resto da conversa aqui, porque essa conversa é muito profunda. Eu tirei 3 semanas de, entre aspas, férias de lives pra vocês. Porque eu precisava descansar. E porque eu precisava me afastar um pouquinho de rede social, porque em um determinado momento só tava aparecendo coisa ruim pra mim. E, cara, sério, você começar seu dia, abrir uma rede social e ver coisa ruim, começa já estragando aquilo que é o teu humor pra aquele dia. Começa abalando seu moral. E não dá pra eu me dar o luxo de deixar isso acontecer, porque tudo que eu faço na minha vida depende de tesão. Não sei se pra você é assim. Pra mim Só refletindo um pouquinho, cara, eu não vou ser hipócrita de falar aqui pra vocês que, embora isso não seja adequado por pesquisas científicas, mas todo mundo que tem rede social, produz algum conteúdo, logo nas primeiras horas vai lá e dá uma olhadinha na rede, né? Eu não vou mentir pra você que eu faço isso. E às vezes tem umas notificações, se eu ver que tem alguma mensagem interessante eu respondo. Se não, deixo quieto, só dou uma curtida e tudo mais, não dou muita bola. Eu aprendi a filtrar um pouco isso, mas cara, imagina só uma pessoa da magnitude do Paulo Musi com 1.400.000 e tantos mil seguidores só no YouTube, ter que acordar logo cedo, dar uma olhadinha lá no celular para ver as mensagens só, seu fake nerd, seu não sei o que, o pessoal pega no pé dele por causa daquela história, ele falou que só tinha usado uma vez, que ele era natural. Sim, isso realmente pegou mal, mas ele não tá errado ele falar aquilo. Eu, no lugar dele, teria dito, falei, cara, não adianta vocês implorarem pra eu falar o que eu tomo, eu não vou falar e ponto, acabou. Tinha que ser, eu seria mais categórico assim, eu falei, não vou falar, ponto, acabou, não adianta chorar, em vez de deixar o pessoal meio sonhando aí, né, ficar imaginando coisa. Isso não foi estranho, de fato, mas ele não está errado de não abrir o jogo, porque senão o pessoal emocionado começa a querer, então vou copiar o ciclo do Paulo Musi para ficar igual o Paulo Musi. Todo mundo sabe que não é assim que funcionam as coisas, né, pessoal? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Muita coisa, mesmo pequena, por exemplo, arrumar a minha malinha de treino, cara, eu tenho que fazer com tesão, porque minha vontade de treinar começa dali. E eu queria lembrar pra você que, no seu caso também, o jeito que você deixa sua roupa pronta no dia anterior, pra você acordar e já
se trocar e ver aquilo arrumado, aquilo te dá uma disposição. Aquilo pelo menos te mostra o caminho. Você já dormiu pensando o que você ia fazer no dia seguinte. E quando você acorda, você lembrou do eu de ontem falando para o seu amanhã, você tem que treinar de manhã. Eu falo de treino, pessoal, mas isso se estende à dieta, isso se estende à profissão, isso se estende a estudo. O cérebro, ele precisa de pequenas dicas do que você quer que ele faça, como se fosse uma sugestão. E que pessoa você conhece que pode dar uma sugestão para você que tem que fazer uma coisa melhor do que você mesmo? Eu digo, é muito bom estar aqui conversar com vocês, porque isso me faz muita companhia. E muito daquilo que eu recebo de vocês de volta me traz muita satisfação. Mas como eu falei para vocês, eu tava vendo tanta caca em rede social que, cara, sabe, me desanimou. Me desanimou e eu cansei. E o ritmo de trabalho que eu tô, não dava para eu simplesmente enfrentar ou nadar nesse mar de lama antes de chegar na nossa prainha aqui, sentar. Isso é uma coisa muito interessante que ele falou, né? Por mais que muita gente goste dos conteúdos dele, aprenda muito, como eu também aprendi muito e faço questão de falar. Não sei se o Paulo Moser vai ter acesso a esse vídeo, já que estou falando sobre ele e tudo mais. Ele me influenciou muito, cara, mas muito mesmo. No começo do canal mesmo, eu ficava pesquisando sobre quem estava falando sobre o assunto que eu queria tocar no vídeo, para me inspirar, pegar aquelas informações, inspirar as minhas e jogar aqui num conteúdo bacana aqui. E o Paulo Moser sempre foi um dos caras que eu mais pesquisei nas ideias, assim, sempre aprendi muito com ele, faço questão de dizer, porque eu escolhi realmente usar os meus conhecimentos pro bem das pessoas, eu escolhi entrar nessa pro bem, mas cara, chega uma hora que cansa, cara, mesmo que tenha um mar de gente te ajudando, mas conforme você vai crescendo, você vai começar a ter que lidar com haters, com gente enchendo o saco, gente que vem na live falando groselha, falando bobagem e meio que importunando e atrapalhando o andamento. Mas, cara, eu já tive até que excluir algumas pessoas, já tive até que bloquear algumas pessoas que estavam atrapalhando, sabe? Começava a não querer me desmerecer, mas arrumando treta com outras pessoas também que estavam ali de boa vontade assistindo e aprendendo, fazendo pergunta decente, aprendendo junto. Porra, que eu acho muito gostoso, sabe? Poder fazer as lives também, de vez em quando, faz um tempo que eu não faço, mas quando eu gosto de fazer as lives respondendo pergunta, e a galera me pergunta sobre treino, dieta e tudo mais, é um prazer imenso. Mas, cara, chega uma hora que cansa. E olha que o meu canal nem é um canal grande. Tem 8 mil e poucos seguidores, mas imagina só. Eu luto, né, pra ser um grande influenciador, pra ser grande nas redes, tudo mais. Mas é uma coisa que eu tenho que me preparar. Mas o que eu faço agora é ignorar. Tá importunando? Bloqueia. Porque eu não quero que essa pessoa estrague meu dia e muito menos estrague o dia de outras pessoas também. Que isso que é o pior. Quando você faz live, a pessoa vai lá e fica importunando as outras pessoas, né? Mas vamos lá. Aí, discutir e conversar. As mesmas pessoas, com atitudes miseráveis do ponto de vista humano, de uma indigência comportamental que é difícil de descrever sem eu me chatear. Porque já não é mais revolta, é chateação. E se você tá me seguindo o raciocínio até aqui, eu te faço a pergunta, pra quê? Que você vai seguir uma coisa que te chateia. Pra quê? Qual o objetivo? Pois é. A mesma pergunta que eu sempre faço pra um cara que fica fazendo esse tipo de coisa, importunando, né? Pra que fazer isso? Eu falei, cara, qual que é o sentido de fazer isso? Mas é aquilo que eu aprendi em muitos anos de observação, até mesmo em um ano com a minha psicóloga. Isso aí é uma coisa chamada comportamento de manada. Às vezes o cara sozinho, ele não tem coragem, mas ele vê 2, 3 ali zoando, aí o cara entra na brincadeira. Chega a ser até um cara meio sem personalidade, Maria vai com os outros, é comportamento de manada, né? Então imagina uma live
com, sei lá, 500 pessoas. A maioria tá prestando atenção, fazendo pergunta decente, pagando superchat, por aí vai, mas tem uns 10 importunando lá. Só que esses 10 puxam mais um, dois, é comportamento de manada, né? Então é por isso, sabe? Porque tem gente que acha que só porque todo mundo faz, vai fazer também. Só porque um faz, vai fazer também. Só porque um bando de gente começou a zoar ele com a história do fake Nery, aí todo mundo começou a encher o saco. Fake Nery, fake Nery, fake Nery, não é natural porra nenhuma. Aquela história toda, tudo mais, como eu falei, realmente, no lugar dele, teria falado de outra forma, teria falado categoricamente, né? Mas pra você ver outro exemplo ser tocado. Por que ele não fala o que ele toma? Porque existe uma questão chamada código de ética do conselho. Toda profissão tem seu código de ética. Até o Conselho Regional de Educação Física tem algumas coisas que não dá para ficar falando aqui também. E o pessoal acha que eu tenho, como personal trainer que eu sou, eu tenho que ficar falando de ciclo e por aí vai. Você toma alguma coisa? Fala aí que você toma. E acho que eu tenho a obrigação. Se eu falo não tomo, mentira, 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 olha, você tá amando, não sei o que. Não que eu seja um puta cara grande, longe disso, mas, né, ver um cara grande e falar, e sai do assunto assim, tá escondendo o jogo, né, seu fake nerd, fica enchendo o saco, fica avacalhando o ambiente, chega uma hora que enche o saco, cara, chega uma hora que não tem paciência que aguente, cara, chega uma hora que bate no teto, a paciência estoura. Aí depois o cara dá uma estourada, acaba sendo grosso em alguma live, dando uns esporros, credo, meu Deus, ô louco, o cara pistolou, ai que grosseria, não sei o que, porra, fica avacalhando o cara. Pensa nisso, cara, entendeu? Ele não é um mero influenciador, ele é um médico e tem um código de ética que a profissão dele rege, assim como todas as áreas da saúde tem seu código de ética. Né? Às vezes tem lá personal que fala na cara dura, ciclo, prescreve as coisas, fala na cara dura e bota. Tem cara que até perde o canal falando sobre essas coisas, glamorizando e dando aquela merda que deu. Mas o pessoal acha que não, tem que ser claro, tem que ser sincero. Não, cara, tem que ser sincero com o código de ética, tem que ser honesto com o código de ética, entendeu? Tem que ter responsabilidades. E uma frase que me veio agora na cabeça é aquela célebre frase do Tio Ben, quem assistiu aquele filme do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, você que está nessa aí de começar a fazer produção de conteúdo na internet, está nas redes, querendo produzir alguma coisa para acrescentar, você se vê uma pessoa grande nas redes sociais, você se vê lá, como vai ser a sua atitude? Se você chegar a 1 milhão de seguidores, como que vai ser a sua atitude? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então presta muita bem atenção, porque você pode sim influenciar outras pessoas ao seu meio, falando qualquer coisa que você fale, pode influenciar pro bem ou pro mal. Então, mais uma vez eu digo, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, o pessoal que fica crucificando, porque ele não é honesto, ele não fala o que ele toma, achando que ele tem a obrigação de falar isso. Existe uma questão, mais uma vez eu falo, do conselho regional de cada área, né? Código de ética. Se o cara sai falando, pode ter certeza que ele perde o CRM rapidinho. Da mesma forma que eu começar a falar ciclo, começar a prescrever, botar faz isso, falar de maneira categórica, pode ter certeza que o CREF tá batendo aqui na minha porta e me caçando rapidinho. Então, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, fique esperto. Você que está nessa de redes sociais, quer entrar nesse meio de produção, você se vê um cara grande, e como que vai ser a sua postura quando você estiver grande? Se você já é grande, analise a sua postura, porque tudo que você fala e faz reflete sim, influencia sim na vida das pessoas. Pro bem ou pro mal, então seja muito responsável, beleza? E é por isso que eu gosto muito do Paulo Musi, porque ele é esse cara responsável. Então eu dou meu apoio aqui. Ele me inspirou muito, me influenciou muito, né? Não é
pode chamar de lambibota, pode chamar o que quiser, mas eu não vou mentir pra vocês que ele, indiretamente, sem nem me conhecer pessoalmente, já me ajudou pra caramba, beleza? Então eu tenho aqui a minha gratidão como profissional de educação física, como profissional da área da saúde também. Mas é isso aí, meu caro amigo, minha cara amiga. Se essa reflexão foi válida para você refletir sobre a sua vida e sobre as suas atitudes, não esquece de se inscrever no canal agora mesmo, deixa o like, ativa o sininho das notificações e hype o vídeo, principalmente se você é novo do canal, você será sempre bem-vindo aqui pra gente aprender junto sobre treino, dieta e reflexões sobre a vida, valeu? Lembre-se, estou nas redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, de vídeos curtos, para você que gosta de vídeos curtos com dica rápida, direto no ponto, reacts bem humorados também, porque eu tô fazendo agora, me segue lá, Fabial Pro em todas elas, que estou lá te ajudando e te esperando, valeu? Tá precisando de suplementação de qualidade? Lembre-se, vá até o site da Probiótica e use o cupom EUPROPERSONALFábio para você ganhar 15% de desconto em qualquer suplemento que você precisar para deixar a sua dieta em dia e o seu shape em dia também. Valeu, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Fabião Pro ao seu dispor.